mais um pouco da palavra de Deus. Eu tenho conversado com algumas pessoas e elas têm perguntado a respeito de como estudar a Bíblia, como começar a ler. E eu queria dar algumas dicas para vocês. A primeira coisa que você tem que pensar a respeito da palavra de Deus, você não precisa ler porções grandes no início. Você tem um devocional, um livro que tenha pelo menos um versículo. Você que trabalha, levanta de manhã, já sai bem cedo para trabalhar e às vezes tem filhos, muitas coisas para dar conta. Então, pega um devocional que tenha um versículo bíblico que você possa meditar em um texto, que você possa guardar no seu coração e durante o dia você possa estar meditando a respeito desse versículo. Para você que não tem muito tempo e não consegue parar para poder ter o seu devocional. Você que pode parar e ter seu devocional, o que eu peço para você? Que eu gosto muito de fazer. Gosto de ter uma caderneta e a Bíblia. Por quê? Porque quando eu acho alguma coisa que é bem importante para mim, que Deus ministra meu coração, eu anoto. Porque isso vai fazer a diferença. Além de ler, além de vir a revelação de Deus no seu coração, você anota. É uma forma de você estar gravando aquilo que Deus está trazendo ao seu coração através da palavra. E tem coisas, querido, que com o tempo vão se apagando. Mas se você tem guardada em um caderno, se você tem guardado o que Deus ministrou no seu coração, algum momento que vai acontecer aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está te sarando, você pode voltar para essa caderneta e você pode ver o que você anotou. Então, tenha esse hábito de anotar aquilo que Deus ministra no seu coração. Também é ótimo. Queria compartilhar com vocês a palavra de Deus hoje. O Senhor ministrou meu coração. Está lá em Eclesiastes 8, versículo 6, que diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo. Porque é grande o mal que pesa sobre os homens. Queridos, nós lemos algumas partes da Bíblia e nós não paramos para meditar a respeito do que o Senhor está falando ao nosso coração. E esse versículo hoje me chamou muito a minha atenção, porque o Senhor ministrou o meu coração a respeito de que nós não entendemos o tempo e nem o modo de todas as coisas. Queridos, quando o Senhor fala que nós não entendemos o tempo, na verdade o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é o Cronos. É aquele tempo que está ligado às 24 horas do dia, que nós temos dia e noite, 12 horas. E ao todo são 24 horas. Esse é o nosso tempo, esse é o tempo que nós vivemos, cronometrado pelo tempo do relógio. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus não é cronometrado pelo nosso relógio. O tempo de Deus é o Kairos. É um tempo que é eterno. E é um tempo em que os atributos de Deus estão bem presentes. Então lá Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Lá Deus vê quando você estava no útero da sua mãe, hoje a idade que você está e o futuro, até você ser recolhido da terra. Nesse tempo eterno de Deus, Deus vê e sabe todas as coisas. Mas qual é o problema nosso como ser humano? Nós queremos submeter Deus ao nosso tempo, às nossas regras e ao que nós queremos viver. E quando ele fala que nós não entendemos o tempo, queridos, ele está dizendo a respeito da raça humana. Queridos, nós não entendemos o nosso tempo de criança. Nós não entendemos o nosso tempo de juventude. E nós não entendemos o nosso tempo de velhice. Ele está dizendo assim: porque para todo propósito há um tempo. A Bíblia diz assim, em Eclesiastes 3, 1, há um tempo para todas as coisas. Há o tempo de chorar, há o tempo de rir, há o tempo de plantar, há o tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar de abraçar. Queridos, há um tempo para todas as coisas. Mas nós queremos que o tempo seja aquilo que nós queremos que seja, não o que está
determinado a nosso respeito como ser humano. Existe o tempo de sermos criança. Existe o tempo em que nós precisamos nos submeter aos nossos pais, às ordens dos nossos pais, aquilo que nossos pais nos ensinam. Porque o nosso pai ele já vivenciou muito mais do que nós. E eles estão tentando nos ensinar. Só que muitas vezes a gente não aproveita o nosso tempo de criança. De podermos brincar, de podermos nos divertir, de sermos inocentes. Nós não entendemos o tempo. Então nós passamos por essa fase de criança e hoje o que nós vemos é que as crianças têm dominado os pais por estarem ausentes, eles tentam suprir essa falta dando tudo o que a criança quer e o que a criança tem pedido, muitas vezes o que a criança tem chorado pela presença dos pais, pelos limites que os pais devem impor aos filhos. E nós temos visto uma geração perdida que não entendeu o tempo. Estão perdidos no tempo. De repente, nós passamos por uma fase da juventude, onde o jovem ele não entende o pai e a mãe, onde o jovem sonha em sair da casa do pai e da mãe, onde o jovem quer ser livre, onde o jovem quer tomar suas próprias decisões, mas ele não tem maturidade para isso. Então nós vemos que os jovens não estão entendendo o tempo. Eles não estão entendendo o tempo deles. Querido, se o seu pai, se a sua mãe está dizendo para você, olha, não faça isso, que isso vai ser ruim para você, ouça o seu pai e sua mãe. Eles têm experiência e o caminho que você está passando hoje, seu pai e sua mãe já passou. E você pode não cometer os erros que seu pai e sua mãe cometeram. Mas só que muitas vezes o jovem, na ânsia de ser independente, ele quer fazer as coisas do jeito dele. E você não está entendendo o tempo. O tempo é de obedecer teu pai e tua mãe. O tempo é de aprendizagem. Queridos, aí nós vamos para outro tempo, o tempo da velhice. Quando nós nos tornamos adultos e começamos a envelhecer. Os nossos idosos hoje não têm compreendido o tempo. Queridos, não é porque você está envelhecendo que você é obrigado a ficar rabugento. Os nossos velhos, eles têm ficado rabugentos, reclamões, briguentos. E queridos, não é isso que o Senhor deseja dos nossos idosos. Pelo contrário, vocês têm que ser referência para os mais jovens. Referência de família, referência de convivência, referência de amizade, referência de fé, referência de amor. Nós não estamos entendendo os tempos, queridos. Que tempo você está vivendo hoje? Qual é a tua faixa etária? O que você tem enfrentado hoje? Se volte para Deus, está na hora de você entender o tempo, entender um propósito. Não se perca, queridos. Entenda o tempo. Querido, depois ele fala a respeito do modo. Quando eu pensei a respeito dessa palavra modo, eu fiquei pensando, meu Deus, o que quer dizer modo? Mas o modo, queridos, é a conduta, o comportamento que você tem que ter diante das situações. É a sua vivência, é o seu dia a dia. Queridos, às vezes nós queremos chamar a atenção de um amigo, nós queremos chamar a atenção de um filho, nós queremos chamar a atenção de um marido e nós possivelmente vamos estar até certos, mas nós não sabemos o modo de falar as coisas. Nós não sabemos como falar as coisas. E você sabe o que acontece quando nós não sabemos o modo, nós não temos sabedoria, nossa conduta ela não é correta, você está falando para a pessoa que ela está errando, mas da forma que você está falando, a pessoa ela não te escuta, a pessoa ela não te ouve. Porque falta você sabedoria, falta você saber falar, o modo de agir, o modo de você falar. Às vezes você está com um filho rebelde, um filho que não quer te obedecer, um filho que está ali, na verdade,
tomando o caminho errado. E muitas vezes, em vez de você ter sabedoria para conversar, sabedoria para direcionar, você joga tudo fora. Por quê? Você chega e reclama e fala e joga na cara, puxa a coisa lá do passado, que muitas vezes até está esquecido. Às vezes isso acontece muito com marido e mulher. E reclama e fala, ai, você fez isso, você fez aquilo, eu sabia que eu não precisava, como eu iria te perdoar, que você iria fazer tudo de novo. Nós não sabemos o modo, nós não temos sabedoria para conversar com as pessoas. E querido, se você entender o modo, se você entender o tempo de todas as coisas, você vai se tornar uma pessoa sábia. Você vai se tornar uma pessoa que vão ouvir os teus conselhos. O que te falta muitas vezes é você entender esse propósito do tempo e esse propósito do modo, do como agir. Então, se você hoje, nesse dia, você tem se encaixado nesse padrão de você não saber o tempo direito que você tem vivenciado, não entender as atitudes que você tem que tomar e que há tempo para todas as coisas, eu quero pedir para você que nesta manhã você pare para analisar a tua vida. Pare para analisar quem você é, as atitudes que você está tomando. Pare para analisar, você é criança, você é jovem ou você já está entrando para a idade da velhice? Qual dessas fases você tem se encaixado? Porque, querido, se você não discernir o tempo, você não sabe o que você está vivenciando. Você não sabe que atitudes você deve tomar. Então comece pensando, Senhor, em que tempo eu estou vivendo? Qual é o meu tempo hoje? E que modo eu devo agir? Em cada tempo existe um modo correto de você agir. Durante a juventude, durante a fase de infância, a Bíblia diz que você tem que ser obediente aos seus pais. Durante a fase de juventude, você tem que procurar bons conselhos. E durante a tua fase de velhice, você tem que ser exemplo para os mais jovens. Querido, se encontre. Encontre a fase que você está vivenciando hoje. Quando você encontrar o tempo e o modo, você vai achar o propósito de Deus para a sua vida. Você vai achar o tempo determinado que Deus tem para você no dia de hoje. É por isso que nós temos tantas pessoas sem propósito. Elas não sabem o que viverem, porque elas não sabem em que tempo estão, as atitudes que estão tomando. E se são para determinadas faixas etárias. Então, torne seu coração hoje para Deus e ore comigo, Senhor, eu quero me encontrar. Qual é o meu tempo? O que eu estou vivendo hoje? Como agir? Qual é o meu comportamento nesse tempo? Qual deve ser minha forma de agir? Bom? Espírito Santo de Deus, te agradecemos por esta palavra. Somos gratos porque o Senhor pode revelar o tempo e revelar o modo, Senhor, como nós devemos nos portar e como, Senhor, agir com sabedoria.